segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Leremos, então, alguns versículos desse texto bíblico muito conhecido. Amém? Segundo Reis 4, a partir do 1. Verso 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta, sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Só até aí que Deus nos deu uma boa palavra, pode tomar o seu lugar. Igreja, olhe para cá. Deus colocou essa palavra no meu coração. Talvez você já conheça esse texto, já ouviu alguém pregar, já leu, já estudou, já até pregou algo relativo. Esse é um texto muito conhecido. Em resumo, a gente vê uma família passando uma grande dificuldade aqui, né? Para resumir o texto que a gente leu, está falando de uma família que o marido, o pai, ele vai morrer. Quando ele morre, descobre-se que ele tem uma dívida, né? A Bíblia não diz quanto, se a esposa sabia ou não. Certo é que esse marido deixa uma dívida. Naquela época, quando você tinha uma dívida, se permitia levar os filhos como escravos, como servos, a fim de que os filhos trabalhassem para o credor até o pagamento total da dívida. Então, a situação dessa família é a seguinte: o marido morreu, eles ainda estão passando por esse tempo de luto, mas no tempo de luto, alguém bate na porta e fala: paga o que me deve. Não tenho dinheiro. Se não tem dinheiro, então eu levo os 2 filhos para trabalharem para mim, até que pague essa dívida. A mulher, a mãe, esposa, essa mulher, ela fica desesperada. Ela não tem dinheiro para pagar essa dívida. E agora ela se vê numa situação: meu marido já morreu, já perdi meu marido. E agora vou ver meus 2 filhos serem levados como escravos? Então aquela mulher entra no desespero, né? Que a situação dela não era fácil. Tenho certeza que se eu chegasse aqui e contasse uma história dessa para vocês, pedindo oração, todo mundo aqui ia se comover, uma história difícil. Mal perdeu o marido, já os 2 filhos podem ser levados como escravos. Mas aquela mulher procura Eliseu. A Bíblia dá conta que aquele homem que morreu podia ser discípulo de Eliseu, da escola de profetas. Aquela mulher procura Eliseu, pede ajuda. Eliseu, homem de Deus, lança uma palavra profética. Que você tem em casa, ela fala: só tem um pouco de azeite. Você vai lá para sua casa, né? Você pede vasilha para todo mundo ser encontrado, seus vizinhos. Você vai encher todas as vasilhas. Aquela mulher vai e faz conforme o profeta disse, e ela enche muitas vasilhas. Ela volta para o profeta e ela fala: olha, deu muito azeite aqui. E aí o profeta fala: olha, então agora você faz o seguinte: você vai vender o que você conseguiu aí, você vai vender, você paga a tua dívida, e você e seus filhos, vocês vivam do resto. Então essa é a história de um milagre que Deus fez na vida de uma mulher que passou por uma dificuldade muito grande, uma situação de desespero. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que essa mulher temia o Senhor. Essa família temia o Senhor. Essa família conhecia o Senhor. Mas mesmo assim ela passa por uma grande dificuldade. Jesus, certa vez, ele vai comparar 2 pessoas, aquela que constrói a casa na rocha e aquela que constrói a casa na areia. Mas a Bíblia e Jesus diz que sobre as 2 pessoas, tanto a que constrói a casa na rocha quanto a que constrói a casa na areia, sobre as 2, vem o vento, vem os rios e vem a tempestade. Isso quer dizer que mesmo nós estando na presença de Deus, mesmo conhecendo Jesus, mesmo orando, mesmo vindo à igreja, mesmo congregando, a gente pode passar por algumas dificuldades na vida.
Aliás, foi o próprio Jesus que disse: no mundo vocês terão aflições. Né? Interessante é quando a gente lê esse versículo, a gente se prende muito à parte da aflição. Né? No mundo vocês terão aflições. Mas Jesus, antes, né, de dizer que no mundo nós teríamos aflições, Jesus sempre dá a solução. Jesus sempre está diante do nosso problema. Ele nunca é pego de surpresa. Porque, na verdade, o versículo começa assim: em mim vocês têm paz. No mundo vocês terão aflições. O que Jesus estava querendo dizer? Fica comigo que a paz eu garanto. Mas nesse mundo vocês vão ter dificuldades. Então, todo mundo aqui tem dificuldade. Se eu perguntasse aqui, cara, quem não tem dificuldade nenhuma? Talvez alguém pudesse levantar a mão levantar a mão e dizer: olha, eu estou no melhor momento da minha vida, está tudo dando certo. Mas, com certeza essa pessoa já passou alguma dificuldade. Ou talvez vai passar. Porque a palavra de Jesus foi essa: no mundo vocês vão ter aflições. A Bíblia em Eclesiastes vai dizer o seguinte: olha, no dia bom vocês celebrem, e no dia mau vocês reflitam, porque Deus fez tanto um como o outro. Então, não adianta a gente querer bater cabeça e achar que a gente não vai ter dificuldade na vida. Porque vai ter, o próprio Jesus alertou. Nós vamos ter aflições na vida, né? Às vezes você pode ter entrado aqui hoje com uma dificuldade tremenda familiar, né? E você vai olhar para o fulano que está do seu lado e vai dizer assim: olha como a família desse cara é abençoada. Ele não tem problema nenhum. Mas quem sabe esse cara que está numa família abençoada, não tem problema nenhum familiar, tem um problema financeiro, né? E você olha para o lado, às vezes o cara que está do lado dele está muito bem financeiramente, mas quem sabe está passando um problema de saúde, né? E às vezes você pode ter um que está muito bem de saúde, mas está passando um problema profissional. Então todo mundo vai ter aflições na vida. O que eu vim dizer para vocês é que, apesar de no mundo ter aflição, apesar que nessa vida ter aflição, em Jesus a gente sempre tem paz para passar por essas dificuldades. Então, ao invés da gente ficar batendo cabeça, ficar chorando: eu estou nessa dificuldade, eu estou nessa luta. Meu amigo, Jesus já disse que a gente ia ter aflição. O que a gente tem que fazer? Aprender com Ele como passar por essa aflição, sem desistir da vida, sem desistir de Jesus, e como diria aquela música antiga, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Então, em vez de se trancar no quarto, ficar se lamentando, chorando, né? Por que isso? Por que comigo? Por que não com ele? Por que? Não. É melhor a gente aprender: Jesus, já que o Senhor disse que a gente ia ter aflição, me ajuda a passar por essa dificuldade, sem desistir da vida, sem desistir da minha família, sem desistir dos meus sonhos. Porque se o Senhor disse que a gente ia ter aflição, mas no Senhor a gente tem paz, então eu quero passar por essa dificuldade com um sorriso no rosto, crendo que amanhã Deus se levantará e dará vitória ao povo. Então, a gente precisa aprender com Jesus como que a gente pode vencer as adversidades. Porque presença de Deus não significa ausência de problemas. Mas presença de Deus significa que Deus nos fará vencer todos os problemas. Então, estar em Cristo não significa blindagem de problema. Escuta uma coisa: estar em Cristo, ser amigo de Jesus, não impede problema. Mas ser amigo de Jesus nos dá a convicção de ter companhia em meio aos problemas. Entende isso? Ter Jesus no barco, ter Jesus na vida, não diz que a gente não vai ter dificuldade. A gente pode até ter, mas a gente tem uma certeza: sozinho a gente não está. Ou não é assim que o salmista do Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Alguém recebe essa palavra no nome de Jesus? Você não está sozinho, você não está sozinha. O diabo pode até querer soprar no teu ouvido dizendo: todo mundo te abandonou, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: você não está sozinho, Jesus está contigo. Então a gente precisa aprender a lidar com as aflições da vida. A gente precisa aprender a lidar com as aflições da vida sem ser um crente mimado, sem ser um menino mimado. Eu costumo dizer que Jesus não atende filhos mimados. Sabe o que é filho mimado? Já viu aquele filho? Eu oro muito para Maria Clara não ser assim, viu, minha filha? Já viu aqueles filhos que vão no mercado com o pai e pedem um negócio? Aí o pai fala assim: não dou. Aí o filho se joga no chão, grita para o mercado, aquela insegurança do mercado, do gerente, e o menino rodando no chão, e aquela bagunça toda. Filho mimado. A gente ri agora, mas tem hora que a gente faz assim com Jesus. Jesus, atende meu pedido aqui. Faz isso para mim. Me dá essa resposta. Faz isso na minha vida, me tira desse problema. Aí Jesus não faz, a gente fala: então não vou mais para a igreja. Também não oro mais. Ei, Jesus não atende filho mimado, não. A Bíblia diz que um coração contrito, quebrantado, Papai do céu não resiste.
mas mimado, não. Tanto é que quando o Papai do Céu quer falar com a gente, a Bíblia diz o seguinte: põe-te em pé que eu falarei contigo. Meu irmão, não é tempo de se trancar dentro de um quarto, ficar dando birra, chorando, se lamentando, não. É tempo da gente aprender com as aflições da vida e dizer: Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar com esse momento? Mas ter uma convicção de fé, é passageiro, é temporário, porque maior é o que está com a gente. E se que está com Jesus não diz sobre a ausência de problema, está com Jesus diz sobre companhia em meio aos problemas. Porque tem hora que Jesus vai nos livrar do problema, mas tem hora que Jesus nos livra no problema. Diga amém se você entendeu. Lembra de Daniel? Deus não livra, pastor Renato, Daniel da cova dos leões. Daniel vai para a cova, mas Deus livra Daniel na cova dos leões. Tem hora que Deus não te livra do problema, mas no problema Deus te dá um livramento e o nome de Deus é... Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Ah, meu irmão, se eu fosse você eu dava graças a Deus, porque esse problema não veio para te matar, não veio para matar a tua família, não. É para a glória de Deus e nós vamos aprender a passar pelas dificuldades. Aleluia! Agora essa mulher passou por uma dificuldade tremenda, terrível. Perdeu o marido, ia perder os filhos para serem servos. Mas essa mulher nos ensina tanto. Como não desistir da vida. Como não desistir de Jesus. Como não desistir dos nossos projetos. Mesmo em meio às dificuldades. Então, vamos aprender com essa mulher que passou por uma dificuldade tão difícil. Que eu fico imaginando, essa mulher mal sofreu o luto do marido. Alguém bate na porta e fala: paga a dívida aí. Não tem dinheiro. Então seus 2 filhos vão trabalhar para mim. Além dela ficar sem o marido, ela ia ver os 2 meninos e trabalhar para os outros. Mas essa mulher nos ensina tanto quando a adversidade bate na nossa porta. E o que o Senhor quer falar com a gente hoje é como a gente tem que se comportar quando o dia mal chegar. Como a gente tem que se portar quando a notícia ruim bater na porta. Porque pode bater. Então vamos aprender com essa mulher. O que a gente pode fazer no dia da aflição? O que a gente pode fazer no dia mal? Né? Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que quando o dia mal chega, quando a aflição da vida chega, a primeira coisa que essa mulher nos ensina é que ela vai atrás de alguém que pode ajudar. Então no dia mal, no dia da aflição, uma coisa que a gente pode aprender com essa mulher aqui é pedir ajuda. Porque pensa, essa mulher, quando ela sabe dessa dívida, sabe que os meninos estão perigando ser levados como escravo, ela não tem dinheiro para pagar a dívida, ela fala assim: cara, eu lembrei de Eliseu, o profeta. Meu marido era discípulo de Eliseu, eu vou até Eliseu pedir uma ajuda dele. E aquela mulher vai até Eliseu, quando ela chega Eliseu, meu marido morreu. E o credor bateu na minha porta e falou que se eu não pagar, os 2 meninos vão ser escravos. Aquela mulher, ela foi pedir ajuda. Ela não ficou presa no problema. Ela não ficou chorando sozinha. Ela não ficou se lamentando. Falou assim: cara, quem pode me ajudar nisso? E ela foi até o profeta, ela pediu ajuda. Porque assim, o tempo por si só não resolve o problema. Às vezes o tempo ajuda a esclarecer o problema, ajuda a acalmar, mas não resolve. O que resolve o problema é a ação frente ao problema. Há quem diga até que um problema adiado é um problema aumentado. Aquela mulher, ela foi até o profeta, pediu ajuda, falou assim: Eliseu, me ajuda. Então, diante dos problemas da vida, a gente tem que entender que às vezes a gente pode pedir ajuda. Eu não estou falando aqui que a gente tem que postar no nosso Instagram lá, ou no X, antigo Twitter: eu estou passando por esse problema, Não. Eu estou falando que Deus colocou na sua vida homens e mulheres de Deus, que podem ser usados para te dar um conselho, uma palavra de sabedoria, para você sair dessa dificuldade que às vezes a gente está batendo cabeça há anos e não consegue sair. Mas Deus já deu a direção para alguém, tem alguém do teu lado que pode te ajudar. Mas alguém fala bem assim: não, eu não sou assim. Eu prefiro orar e Deus atender. Glória a Deus, é assim mesmo. Tem hora que a gente ora e Deus entra no circuito, Deus entra na batalha, Deus entra na guerra, Ele vai pessoalmente resolver o problema. Mas tem hora que Deus coloca pessoas para nos ajudar. De onde você está tirando isso, James? Da Bíblia. Salmo 118, versículo 7, a Bíblia vai dizer, Salmo 118, versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Consegue entender isso? E às vezes Deus, o significado, a representação de Deus está com você,
É através de pessoas que ele tem colocado do seu lado para te ajudar. Já viu aquela ilustração? Que alguém está preso numa ilha e fala assim, Deus me ajuda, me tira daqui. Aí Deus manda um barquinho, uma canoa. Vem cá, cara, entra na canoa, vamos sair daqui. Não, estou esperando Deus me ajudar. Aí daqui a pouco o cara vai embora, aí chega um cara numa lancha. Vamos embora, eu vou tirar você dessa ilha. Não, eu estou esperando Deus me ajudar. Aí daqui a pouco vem um navio, fala assim, cara, entra nesse navio e vamos embora dessa ilha. Não, eu estou esperando Deus me ajudar. Né? Aí o cara morre. Poxa Deus, o senhor me ajudou? Não, eu te ajudei, cara. Mandei uma canoa, mandei uma lancha, mandei um navio. Sei que não entrou. Porque tem hora que a gente fica esperando uma teofania de Deus. Mas tem hora que a representação de Deus na sua vida é através do seu pastor com um conselho. Tem hora que a gente fica batendo cabeça com um problema há anos e não consegue vencer. Mas quem sabe Deus já deu direção para você. Deus já deu direção para outra pessoa te dar um conselho e ajudar você a sair dessa. Né? Mas a gente fica, não, a gente não pode, porque geralmente não sei se eu vou pedir. A Bíblia diz em Provérbios também, olha, na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes a gente não consegue tomar uma decisão sábia porque a gente não busca ajuda. A Bíblia diz que certa vez Davi estava numa guerra. E a Bíblia diz que Davi era um grande guerreiro, um cara batalhador, vencia muita guerra, sabia guerrear. Mas a Bíblia diz que num dia, cara, Davi está numa guerra, e a Bíblia diz que Davi cansa, e o exército vem para matar Davi. Davi, um grande guerreiro, ia morrer porque cansou. Só que Deus levanta um cara chamado Abisai. O cara entra na frente de Davi, defende Davi, tira Davi do fronte da guerra, cuida de Davi, Davi se restabelece, Abisai comanda o exército, vence aquela guerra. E a Bíblia diz que depois daquela guerra que Davi descansou, Davi ainda lutou mais 4 vezes e Deus deu vitória a Israel por meio de Davi mais 4 vezes. Mas naquela guerra, Davi quase morreu porque cansou. Mas tinha alguém que Deus tinha colocado do lado dele, Abisai, para dizer assim, Davi, você é um bom guerreiro, cara, mas dessa vez descansa um pouco, deixa a gente ir na frente. Ei, tem horas que a gente precisa entender que a forma de Deus agir na minha e na sua vida é Deus colocando Abisai para te dar a mão e dizer, vamos sair junto dessa, vamos vencer junto. Tu tá cansado, por isso tu não tá conseguindo mais raciocinar como sair dessa, mas eu vou tirar você dessa guerra e virão outras guerras e você vai vencer, porque eu tô te dando descanso aqui agora. Alguém tá entendendo essa palavra? Eu quero profetizar, Deus colocará Abisais na sua vida para te socorrer em momento oportuno. Deus vai te colocar Abisai para te dar a mão, falar assim, vamos junto, você vai descansar um pouco, mas depois tem outras guerras para você vencer. A gente precisa entender que tem guerras que nós vamos vencer pedindo ajuda para quem Deus está colocando do nosso lado. A gente tem que pedir a Deus, Deus me dá humildade, me dá discernimento para entender com quem eu devo conversar, para quem pedir um conselho. Porque às vezes a gente está batendo cabeça com um problema, tem alguém do nosso lado, às vezes um pastor, pai, mãe, né? Alguém de referência espiritual, já passou por uma situação parecida com essa que você está passando, sabe o caminho das pedras, já tem anos que você está batendo cabeça e não consegue vencer, mas graças a Deus, o Senhor te trouxe aqui, abril de 2025, para dizer, eu quero dar um basta nisso aí, não quero mais você batendo cabeça com esse problema, eu quero te dar de destino e direção. Por isso que Deus está dizendo, pede discernimento ao Senhor, peça humildade a Deus, e Deus te dará esclarecimento. Deus colocará Abisais na sua vida para dizer, olha, estou colocando aqui para você vencer essa guerra. Você está quase morrendo, mas eu vou te dar descanso. É isso que Deus está falando, a gente precisa pedir ajuda. Tem hora que a gente precisa pedir ajuda. Tem hora que é joelho no chão, jejum e oração, e Deus nos dá vitória. Mas tem hora que o nosso jejum e a nossa oração, a resposta de Deus, chega através da boca de outra pessoa. E às vezes a gente não consegue vencer algumas batalhas na vida, porque a gente não está pedindo ajuda. A gente precisa aprender nessa noite. Deus levantou homens e mulheres com intimidade, com autoridade, com sabedoria, para te ajudar a vencer problemas que ainda você não descobriu a saída. Amém ou não amém? Aquela mulher pede ajuda, é a primeira coisa que ela nos ensina. Para vencer aquela adversidade da vida, ela pediu ajuda. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher, como que vencer as adversidades da vida? Ela soube usar bem as palavras. Aquela mulher, pensa só comigo, não sei se você vai concordar. Aquela mulher tinha tudo para chegar diante de Eliseu murmurando, reclamando da vida. Eliseu, esse homem aqui deixou uma dívida. Olha agora, por que comigo? Eu temia ao Senhor, por que comigo esse problema? Aquela mulher chega de forma muito tranquila diante de Eliseu. Eliseu, o meu marido, compromisso comigo como mulher,
Eu servo, compromisso com você como líder. Ele temia o Senhor, compromisso com Deus. Ele deixou uma dívida e agora o credor quer levar meus filhos. Aquela mulher, ela soube usar bem as palavras. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca no dia da dificuldade? Quais são as palavras que saem da nossa boca? O que a gente libera sobre a nossa família, sobre a nossa vida, quando a notícia ruim chega? O que Deus escuta da nossa vida quando a gente passa por uma dificuldade que, ao nosso ver, a gente não deveria passar? Quais são as palavras que saem dos nossos lábios? Não é à toa que o salmista, no Salmo 141, ele vai fazer uma oração e falar assim: Senhor, põe um guarda na minha boca. Guarda as portas dos meus lábios. Eu não quero falar coisa errada. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A gente precisa, cara, quais são as palavras que têm saído da nossa boca no dia mau? Quais são as palavras que nós temos liberado quando a notícia ruim chega? Eu sei, meus irmãos, que é difícil no dia mau você cantar vitória. Estou falando que é fácil. Mas em vez de murmurar, vamos pelo menos ficar calado então. Já é melhor do que murmurar. Já é melhor do que reclamar. Aquela mulher, ela chega diante de Eliseu, ela tinha tudo para chegar murmurando, mas ela chega tranquila. Porque o que ela queria ali era resolver o problema, não era achar culpado. E às vezes a gente fala tanta besteira porque a gente fica tentando achar culpado pelos problemas que a gente está passando. Quais são as palavras que a gente libera quando a gente está passando pelas dificuldades? Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, aliás, Paulo, ele ensina que a forma certa da gente apresentar as nossas petições ao Senhor é com ações de graça. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm que andar ansiosos não. Antes, em tudo, seja conhecida diante de Deus as vossas petições com ações de graça. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Até quando a gente vai pedir, a gente pede agradecendo. As suas petições sejam colocadas diante dele com ações de graça. Tem diferença? Tem muita. Exemplo, tem aquele que ora assim. Vamos supor, o cara quer muito uma casa própria. Deus, eu não aguento mais aluguel. Todo mês esse negócio. Eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Essa dificuldade todo mês, essa luta todo mês. Fulano já conseguiu, ciclano já conseguiu. Só eu que não consigo. Só eu que não dou certo. Deus, até quando? E tem aquele que ora assim, apresentando a sua petição com ação de graça. Senhor, eu ainda não tenho uma casa, mas te dou graças, porque um teto não tem me faltado. Eu ainda não tenho uma casa, mas o dinheiro do aluguel, todo dia 10, o Senhor tem colocado no meu bolso. Eu ainda não tenho uma casa, mas eu sei que um dia o Senhor vai me dar. Então atende a oração do teu filho e me dá uma casa própria. Tem diferença ou não tem? É isso que Deus quer de mim, de você, meu irmão. Está no dia mau? Vamos pedir, vamos clamar, mas vamos colocar diante de Deus com ações de graça. Deus, obrigado, mas eu quero isso. Deus, obrigado, não tem me faltado, mas o Senhor pode fazer mais. O que Deus espera de mim, de você, é um coração grato mesmo diante da dificuldade. Alguém fala, mas isso é muito difícil. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Ninguém disse que seria fácil, mas todo mundo diz que valeria a pena servir a Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Alguém está entendendo essa palavra? Deus está dizendo, ei meu irmão, aprenda com o que você está falando no dia da dificuldade. Agora para você, meu irmão, agora a Bíblia diz um segredo importante, viu? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então para a gente vigiar na nossa boca, a gente tem que vigiar nas nossas fontes. O que a gente está consumindo de conteúdo? Porque não adianta. Só consome porcaria. Só consome besteira. E quer falar palavras que edificam? Teve um cara que falou um negócio interessante, pastor André. Ele falou assim, olha, ele falou bem assim, olha, a televisão lá em casa tem sido um grande instrumento de crescimento intelectual. Televisão lá em casa tem sido um grande instrumento de crescimento intelectual, porque toda vez que alguém liga, eu vou para um quarto ler o livro. E se for depender dessa televisão aí, meu irmão, antes era pelo menos a TV aberta, né? Hoje é streaming, TV por assinatura, é só coisa que não presta.
mais vale a gente ler um bom livro, mais vale a gente ir para o quarto orar, mais vale a gente um tempo de família, mais vale para o quarto ler a Bíblia. É isso que Deus está falando, meu irmão. Quer vigiar nas tuas palavras? Vigia nas tuas fontes. Mas no nome de Jesus, graças a Deus, que eu estou pregando para uma igreja aqui que tem se alimentado de coisas que edificam. São músicas que glorificam a Deus, são filmes que glorificam a Deus, são palavras que edificam a Deus. É isso que Deus espera de nós. A gente precisa tomar cuidado com as nossas fontes, para a gente vigiar nas nossas palavras. Meu irmão, quer vencer as adversidades da vida? Troque palavras de maldição por palavras de bênção. Pare de amaldiçoar filho, marido, emprego. Comece a liberar palavras abençoadoras. Meu marido é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Meu emprego pode até não ser o que eu queria, mas o meu emprego é uma bênção para a minha vida. E começa a profetizar, começa a liberar palavras, começa, não é? O meu pastor André teve esses dias lá na Ceilândia pregando sobre Ezequiel, capítulo 37, quando Deus fala assim: Ezequiel, pode ter vida nesse vale de ossos secos, Senhor, tu sabes. Então fala o seguinte, Ezequiel, profetiza. Meu irmão, quem ia fazer o milagre não era Ezequiel, a função de Ezequiel era só profetizar. A gente fica tão preocupado, será que Deus faz? Será que Deus não faz? Deus está falando assim, ó, só abre a tua boca e começa a profetizar. Diz que o teu emprego é uma bênção, diz que a tua família é uma bênção, diz que a tua vizinhança é uma bênção, o lugar onde você mora é uma bênção. Abre a tua boca e profetiza. É isso que Deus espera de você. Parar de reclamar. Eu não consegui chegar onde eu queria. Eu não cheguei, eu não pisei onde eu queria, eu não viajei, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Meu irmão, em vez de ficar reclamando, já que você está falando, então pelo menos abre a tua boca para falar: não cheguei, mas vou chegar. Não pisei, mas vou pisar. Não conquistei, mas vou conquistar. Alguém está entendendo essa palavra? Deus está dizendo no nome de Jesus. Deus está nessa casa hoje, viu? No nome de Jesus, que Deus mude as palavras do nosso coração e que a partir de hoje não saia palavra de maldição, mas saiam palavras proféticas da nossa boca. Aleluia! Que tem hora que dentro da nossa casa, da nossa família, mais parece um cemitério. Só palavra de morte, só palavra terrível de tragédia. Meu irmão, no nome de Jesus, faz um acordo com o Papai do Céu hoje. Aproveita que é domingo, amanhã é segunda. Senhor, a partir de amanhã, na minha casa não vou reclamar mais não, só vou profetizar a bênção. Na hora que a dificuldade bater, eu vou profetizar a bênção de novo. A notícia ruim vai chegar, eu vou profetizar a bênção de novo. Mas é isso, meu irmão, profetiza a bênção, né? É melhor do que ficar reclamando aí. Essa mulher tinha tudo para chegar murmurando diante de Eliseu. Eliseu, meu marido, esse indivíduo aí, gastou mais do que ganhava, e tem uma dívida, é culpa dele. Não, meu irmão. Aquela mulher não queria achar culpado para problema, não. Aquela mulher queria resolver o problema dela. Em nome de Jesus, aprende isso com o Papai do Céu hoje. Para de tentar achar culpado. O problema não é teu marido, não é tua esposa. Vamos resolver o problema de primeiro. Vamos buscar em Deus a solução primeiro. E uma das coisas que a gente precisa aprender com o Papai do Céu aqui hoje é que tem problemas na nossa vida que a gente não vence porque a nossa boca não ajuda. Tem problema na nossa vida que a gente não consegue superar porque a nossa boca não ajuda. Que às vezes a bênção já está quase liberada, mas tu vai e lança uma palavra trágica. Hoje, no nome de Jesus, que o Senhor mude a nossa concepção. Que na nossa boca não seja mais achada palavras de murmuração, mas palavras de gratidão. Que na nossa boca não seja achada palavras de pessimismo, mas palavras proféticas. Meu irmão, quando a adversidade bater, a aflição bater, que não se encontre na tua casa palavras pessimistas, mas que se encontre na tua casa palavras proféticas. Jameson, mas eu não vejo solução. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. Jesus te chamou para você viver viver pela fé, não foi por aquilo que você enxerga. Então não precisa enxergar não, basta acreditar e profetizar. Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai transformar. Alguém está entendendo essa palavra? Vai sair da nossa boca palavras que glorificam a Deus e palavras proféticas de bênção. Aleluia! Quem faz é Deus. Quem faz é Deus, o poder está em Deus. Mas tem hora que não acontece porque a gente não tem coragem nem de profetizar. Aquela mulher nos ensina isso. Quer vencer? Primeiro, Deus tem colocado a pessoa do seu lado, você pedir ajuda. Precisa pedir discernimento do Espírito Santo. Espírito Santo, se o Senhor quer me ajudar através de alguém, me dá humildade para pedir. Me mostra o caminho, me mostra a pessoa. Eu quero sair dessa. Segunda coisa que eu aprendi com essa mulher. Aquela mulher usou bem as palavras. Terceira coisa, se o teclado puder me ajudar.
Aquela mulher, meu irmão, isso aqui eu acho tremendo que essa mulher fez. Essa mulher nos ensina que para vencer as adversidades da vida, a gente precisa usar a fé. Diga amém se você entende isso. Cara, raciocina comigo, pensa comigo, acompanha o raciocínio comigo. Aquela mulher vai lá, ela não tem dinheiro nenhum. Fala assim, Eliseu, a situação é o seguinte, se eu não pagar a dívida, meu filho vai ser escravo. Eliseu fala o seguinte, o que você tem em casa? Ela fala, a primeira palavra dela, não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite, ela tem um pouquinho de azeite lá em casa. O profeta fala o seguinte, faz o seguinte então, tá? Você vai para casa, você procura na sua vizinhança o máximo de vasilhas que você puder. Pega todas as suas vasilhas. Entra na tua casa, tu e teus filhos, fecha a porta. Não chama ninguém entrar. E aí você vai começar a encher as vasilhas. Imagino eu. Aquela mulher pensa assim, que coisa mais louca. Porque ela fala, eu tenho um pouco de azeite na botija. Aquele cara manda ela pedir, o profeta manda ela pedir vasilhas, vasos. Não poucos. Eu fico imaginando aquela mulher pensando assim, o que eu tenho de azeite não encheu nenhuma botija, por que eu vou pegar mais vasilhas? Aquela mulher podia ter olhado para Eliseu e falar assim, você está louco, profeta? O que eu tenho lá não encheu nem a vasilha que eu tenho. Por que eu vou pegar vasilha emprestada? Se o que tem na minha casa não encheu nem a minha, uma vasilha, por que eu vou pedir? Só que a Bíblia diz que essa mulher, cara, ela fala assim, cara, eu vou agir por fé. O que eu tenho lá eu sei. Eu saí de casa, eu olhei a minha despensa. É um pouquinho de azeite. Não enche uma vasilha. Mas o profeta mandou eu pegar muitas vasilhas. Mandou eu entrar em casa e começar a encher as vasilhas que eu pegar. Sabe de uma coisa? Eu vou agir por fé. Meninada, pega os 2 filhos. Vamos pedir vasilha emprestada para todo mundo. Mãe, para que vasilha? A gente não tem nada em casa. Deus mandou a gente pegar as vasilhas. Vamos fazer o que Ele mandou. O que Ele vai fazer, Ele sabe. Vamos pegar as vasilhas e fazer a nossa parte. Para de querer entender como Deus faz, a hora que Deus faz, qual jeito que Deus faz, porque isso às vezes impede da bênção chegar na tua vida. Vamos fazer um acordo? Deus, eu faço a minha parte e a do Senhor eu deixo com o Senhor, sabe? Se a minha parte é pegar a vasilha, eu vou correr atrás das vasilhas. Como essas vasilhas vão... Isso aí é com Ele. Aquela mulher, eu entendo. Terceira coisa para vencer as aflições: agir por fé. Ei! A Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé. Nós não somos daqueles que precisam ver para crer. Quando Deus nos chamou para ter uma vida com Ele, Ele nos chamou para andar, não por vista, mas pela fé. Eu não preciso crer, eu não preciso ver, basta eu crer. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Sabe o que Deus está dizendo aqui, minha irmã? Tem aflição na tua vida que Deus está mandando, que Deus está permitindo, aliás. Tem aflição que Deus está permitindo na tua vida para provar a tua fé, para você exercitar a sua fé, porque é fácil dar um passo quando a ponte está lá, mas Deus está dizendo, eu quero ver dar o passo quando você não vê a ponte. Mas aquela mulher, ela vai pegar o máximo de vasilha sem ela ver o tanto de azeite que ia ter. Em nome de Jesus, meu irmão, a gente não tem noção do tanto de coisa que Deus tem para derramar na nossa vida. O problema é que a gente não está tendo fé para buscar as vasilhas. Mas graças a Deus, que nessa noite de domingo, na Oceano da Graça Águas Claras, Deus trouxe uma igreja inteira para ouvir e dizer, ei, busca as vasilhas, não desista, busca as vasilhas, porque o azeite vem de cima. Alguém está entendendo essa palavra? O azeite vem do chefe. Agir pela fé, né? Agir quando ninguém acredita. Agir por acreditar que Deus está contigo. Eu me lembro de Eliseu ameaçado pelo exército inimigo. Está dentro de uma casa escondido, dormindo. O exército sitia fora a casa toda. Lá vem Geazi, o servo do profeta. Ele abre a janela
ele vê um exército todo lá fora. Geazi fala, morremos, acabou para nós. Ele sai correndo, Eliseu, acabou para nós, vamos morrer aqui, cara. Por que, Geazi? Tem um exército todo lá fora para pegar a gente. Eliseu fala assim, ô Deus, abre os olhos espirituais dele, para ele ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que os olhos espirituais de Geazi se abrem. Quando ele vê um exército celestial, anjos, carruagens de fogo colocadas para proteger. Aleluia, aleluia, eu sinto Deus nesse lugar. Aleluia, alguém está entendendo? Que Deus abra a tua visão espiritual para você entender que Deus é maior do que esse problema, que Deus é maior do que esse sonho, que Deus pode fazer. Aleluia. Ei, igreja, a gente continua acreditando que o nosso Deus realiza impossível. Lá na Ceilândia, a gente está estudando sobre a história da igreja. E a gente viu que meados do século 17, 18, depois do século 16, surge na teologia uns caras chamados os teólogos liberais. A ideia dos teólogos liberais era justificar para a sociedade que não estava acreditando mais no protestantismo os milagres de Jesus. E um dos milagres que eles querem justificar é aquele da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Eles falavam assim, cara, não tem como 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Porque na época reinava ali, imperava o racionalismo. Só pode acreditar naquilo que pode ser provado. A ciência não consegue comprovar como que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de mais de 5 mil pessoas. O que para a ciência precisa ser provado para acreditar, para mim e para você, o que a ciência não prova para a gente é milagre. É ou não é? Aí as pessoas falam assim, ó, não pode ter tido esse milagre. Só que eu e você aqui continuamos acreditando que multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão ainda é tão pequeno diante do poder do nosso Deus. Eu não sei você, mas eu ainda acredito num Deus que a pessoa dorme doente, mas acorda curada. Eu não sei você, mas eu ainda acredito num Deus que a pessoa dorme desempregada e acorda empregada. Eu não sei você, mas eu acredito num Deus que a pessoa dorme com um milagre impossível, mas acorda com um milagre possível, porque tudo é possível ao que crê. E o nosso Deus é um Deus de coisas impossíveis. Aquela mulher agiu pela fé, correu, pegou as vasilhas. Às vezes o que está faltando para a gente é fé, para ir atrás das vasilhas que Deus mandou a gente ir. No nome de Jesus, não saia daqui da forma que você entrou. Saia aqui debaixo dessa palavra profética. Traga as vasilhas que Deus faz o milagre. Traga as vasilhas que Deus faz o milagre. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Traga o estudo que Deus traz a aprovação. Traz a correria que Deus traz o milagre. Traz a fé, traz a oração que Deus traz o ímpa. Aleluia! Aquela mulher agiu por fé. Aquela mulher pediu ajuda, soube usar as palavras, agiu por fé. 4, aquela mulher guardou o mais importante. Azeite na Bíblia é representação do Espírito Santo de Deus, que pode ser representado por nós aqui como a presença de Deus. Faltou tudo lá, mas não faltou a presença. Perdi tudo, mas não deixo de lado a presença. A Bíblia diz que Esaú, quando perde a primogenitura, Esaú chora pelo que perdeu. Não porque errou diante de Deus. Ele chora porque perdeu a primogenitura. É diferente de Davi, quando peca, que ele escreve o Salmo. Senhor, pode tirar a riqueza, pode tirar o trono, pode tirar o palácio, pode tirar a coroa, tira tudo. Só não tira o teu espírito. Esaú chorou pelo que perdeu. Davi chorou porque não queria perder comunhão com Deus. Eu vim dizer uma coisa para você. Ainda que você tenha perdido tudo, talvez essa palavra encontre o coração agora. Ainda que você pode ter perdido tudo, Deus te trouxe nessa noite para dizer: Ele é um Deus de caminhos de restauração. E Ele pode fazer.
Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Você pode ter entrado aqui debaixo de uma decepção, uma frustração na vida porque você perdeu tudo. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, se guardou a presença tem jeito. Se guardou a presença tem jeito. Se guardou a fé tem jeito. Alguém está entendendo? Se a presença ainda está contigo tem jeito. A Bíblia diz, quando a arca da aliança era a representação da presença de Deus. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab. Nada acontece lá. Davi tenta levar a arca de volta. Tem um probleminha. A arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou em Obed-edom 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda sua casa. A diferença não é o tempo. A diferença é quem prioriza a presença. A diferença não é quanto tempo de crente você tem. A diferença é o quanto você se importa com a presença de Deus. A diferença não é o quanto que você vem à igreja, mas é o quanto você coloca a presença de Deus como centro da tua vida. Alguém está entendendo essa palavra? Deus está dizendo, quando a presença é o centro tem jeito. Quando a presença é o centro tem prosperidade. Quando a presença é o centro tem bênção de Deus. Deus está dizendo, não deixa a presença de Deus. Porque quem sabe você entrou aqui dizendo, é o último culto. Abandono, não tem mais jeito para mim. Esse papai do céu te ama tanto que ele diz para você, negativo. Se tem a presença, tem jeito. E eu posso te colocar em caminhos de restauração. Igreja, o Espírito Santo pode. Não menospreze o poder do Espírito Santo de transformar o teu casamento. Não menospreze o poder do Espírito Santo de transformar o teu filho. Não menospreze o poder do Espírito Santo de transformar a tua vida financeira. Não menospreze o poder do Espírito Santo de transformar a tua realidade profissional. Porque hoje a gente vive uma geração que desiste muito rápido, que joga fora muito rápido. Mas Papai do Céu te trouxe aqui para dizer, o Espírito Santo tem poder de transformar. O Espírito Santo tem poder de pacificar. O Espírito Santo tem poder de restaurar. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? O Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode. E Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para dizer, se tem o Espírito Santo na tua vida, tem jeito. Se tem o Espírito Santo, tem jeito. Não joga fora. Não desiste. Não sai correndo, não. Se o Espírito Santo está com você, tem jeito sim. E aqui eu termino. Como vencer as adversidades da vida? Pedindo ajuda quando necessário, usando bem as palavras, agindo pela fé e guardando a presença. Último ponto. Versículo 5. O texto que nós lemos diz assim, depois disso, aquela mulher foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que aquela mulher fez conforme o profeta tinha dito. O último conselho que eu dou, se você quer vencer as adversidades, coloque em prática aquilo que você tem recebido de Deus. Para de achar que isso aqui é só mais um culto. Para de achar que isso aqui é só mais um domingo. Coloque em prática direções que Deus está te dando hoje. Porque quem sabe você é aquele que hoje precisa sair daqui dizendo, nós vamos pedir ajuda, viu, esposa? Nós vamos pedir ajuda, meu esposo. Eu vou pedir ajuda para o meu pastor, eu vou pedir ajuda para o meu pai. Eu vou me abrir com ele, eu vou me abrir com ela. Vou falar o que eu estou passando. Eu vou falar que não aguento mais. Vou pedir ajuda para alguém. Quem sabe você hoje aqui entrou porque Deus quis tratar a forma como você tem falado dentro da sua casa. A forma como você tem falado na sua vida. E Deus está falando, não é com reclamação que você vai vencer. Pastor André, eu não sei quanto tempo o senhor tem pastoreando, mas eu tenho certeza. O senhor nunca ouviu um testemunho assim. Pastor, eu estava com uma dificuldade tão grande, eu reclamei e Deus me deu vitória. Reclamar nunca foi a solução para os nossos problemas. E sabe, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, muda o que você está falando. Muda a forma como você está falando. Para de reclamar e agradece. Para de ser pessimista e profetiza. Porque sabe, você entrou aqui e Deus está falando assim, cara, precisa ter fé para agir. Mas ninguém acredita. É assim mesmo que Deus às vezes age na nossa vida.
debaixo de descrença de todo mundo. Mas você está por fé, vai. E a gente pode perder tudo. Mas o que a gente aprende com essa mulher, que para vencer as adversidades da vida, no fim de tudo mesmo que a gente precisa, é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque é o Espírito Santo de Deus que no final vai produzir tudo isso. É o Espírito Santo de Deus que produz alegria na nossa vida. É por isso que tem gente que não entende, pastor André, quando a gente está passando por uma dificuldade tão grande, mas na igreja a gente está sorrindo. Você não tem motivo para sorrir? Posso até não ter, mas o Espírito Santo colocou alegria dentro de mim. É por isso que tem gente que não entende, quando a adversidade está tão grande que alguém olha para a tua casa e fala, não vai para a igreja hoje não, mas você vem. Ela fala assim, mas como você vem? Sua casa está em guerra, mas o Espírito Santo produz em mim paz. É o Espírito Santo que produz alegria. É o Espírito Santo que produz fé. É o Espírito Santo que produz paz. E eu vim profetizar na tua vida no nome de Jesus. Hoje é noite de buscar aquela botija de azeite que estava escondida na tua casa e dizer, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E posso ser profeta de Deus? Então eu sou. Deus é tão poderoso que você não precisará mais tomar remédio para dormir. O Espírito Santo trará paz sobre a tua casa. É o Espírito Santo. Quem sabe essa noite você fala assim, cara, eu preciso voltar lá em casa e buscar o azeite. Por fim, coloque em prática o que você recebeu. Jesus certa vez falou bem assim, olha, tem dois tipos de pessoa. Um que constrói a casa na rocha e um que constrói a casa na areia. O que constrói a casa na rocha é aquele, eu comparo aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática. Vem o vento, vem o rio, bate, mas a casa fica de pé. O que constrói a casa na areia é aquele que escuta as minhas palavras, mas não põe em prática. Vem o vento, vem o rio e derruba a casa. A diferença entre quem constrói a casa na rocha e na areia não está em quem escuta a palavra, está em quem escuta e coloca em prática. É por isso que tem domingo atrás de domingo e a gente não consegue fortalecer nossa casa na rocha. E a gente não tem se atentado ao que Deus tem dito e não tem obedecido. Que Deus abra os nossos ouvidos nessa noite para você entender que precisa obedecer. Põe em prática as direções que Deus tem te dado. No nome de Jesus, você vai vencer. Assim como essa mulher venceu. Assim como os 2 filhos dela venceram, não precisaram ser escravos. Aquela mulher foi próspera, aquela mulher foi abençoada. Aquela mulher nunca mais precisou trabalhar na vida, porque o profeta falou bem assim, o que Deus fez na tua vida, você paga a tua dívida e tu e teus filhos, vocês vão viver do resto. O que Deus está fazendo aqui, meu irmão, é que ainda Deus tem para nós, meu irmão, é muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Alguém está entendendo essa palavra? Você não tem noção do que Deus está fazendo. Fica de pé no nome de Jesus. E aqui eu termino essa palavra dizendo para você, meu irmão, a diferença entre quem constrói a casa na rocha e na areia, entre a casa que fica de pé e a casa que cai, é quem escuta as palavras do Senhor e pratica. Volte para sua casa refletindo sobre o que Deus te falou nessa noite. Coloque em prática para você vencer essas adversidades. Busque colocar em prática e você haverá milagres. Aquela mulher procurou Eliseu. Eliseu não está mais aqui hoje. Eliseu não está aqui. Mas está aqui aquele que é maior do que Eliseu. Está aqui o Deus de Eliseu. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está entendendo? Está aqui o Deus de Eliseu. O Deus do impossível, o Deus de milagre. O Deus que não conhece derrota. O Deus que é bom, o Deus que é poderoso. O Deus que traz bênção para você. O Deus que cura. Ei, Hebreus capítulo 11, versículo 26. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está na hora de você abrir seus olhos da fé, começar a contemplar os caminhos que Deus está aberto para você hoje. Antes da gente orar por você hoje, para que Deus nos dê discernimento para pedir ajuda quando precisa, para que Deus coloque um guarda na nossa boca para a gente saber falar o que falar. Antes de Deus aumentar a nossa fé, antes de a gente pedir mais presença do Espírito Santo na nossa família, eu preguei esses minutos todos aqui para dizer para alguém nessa noite que acima de tudo
aquela mulher tinha a quem recorrer. Aquela mulher temia o Senhor. Aquela mulher estava com Deus. O segredo de tudo passa por isso, estar com o Senhor. Portanto, quem sabe hoje é uma noite de alguém que entrou aqui fazer um compromisso com Cristo. E dizer assim, eu não posso deixar esse culto terminar sem antes falar assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu quero esse caminho de reconciliação com Jesus. Assim como Deus tinha muita coisa para essa mulher. Eu quero profetizar, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas quem sabe você precisa de um compromisso hoje com Jesus. Com a sua boca você precisa confessar. Com o seu coração você precisa confessar. Se tem alguém aqui hoje que entrou aqui hoje dizendo assim, cara, esse culto não pode terminar, eu preciso de Jesus. Preciso voltar para os caminhos de Cristo. Preciso estar firme nos caminhos de Jesus. Não deixe esse culto terminar sem antes você fazer uma aliança. Para você viver o melhor de Deus na sua vida. Tem alguém? Eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém para Jesus? Se você quer tomar essa decisão, se você puder levantar sua mão e vir correndo até a frente. Amém? Vamos cantar o refrão de uma música, Áquila. Enquanto ela canta, se você puder vir aqui à frente, se você quer fazer uma reconciliação com Jesus, essa noite é profética para a tua vida. Amém? Não resista. Saia do seu lugar. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Acredite. Deus sobrenatural. Ouse em fé nessa noite. Ouse dar passos de fé. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Você pode declarar isso. Sim, eu creio em ti. Diante das dificuldades, nós cremos nele. Você está passando por problemas, mas nós temos fé nele. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Você pode declarar isso. Eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Aquele que há de vir, o seu poder vai, o seu poder vai surgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, o seu poder vai surgir. O Deus que os mortos faz ver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Essa palavra falou com você. Se você recebeu alguma direção de Deus para a sua vida hoje, se você entrou aqui debaixo de alguma dificuldade, alguma adversidade, alguma aflição na vida, e essa palavra foi direção de Deus para você, foi resposta. Coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar para a sua vida hoje. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, porque tua palavra é vida para nós. Tua palavra é força, tua palavra é cura, tua palavra é esperança. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos direcionamentos, obrigado pelas respostas, obrigado pelos esclarecimentos nessa noite. Obrigado, Pai, porque hoje nós saímos daqui sabendo com que armas lutar. Obrigado porque hoje nós saímos daqui sabendo como nós vamos vencer essas dificuldades, Pai. Eu oro, Pai, pelos teus filhos e pelas tuas filhas dessa noite. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que em momento de dificuldade, quem sabe, nos direcionar a pessoas certas para pedirmos ajuda. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria para o que falar e quando falar. E que na nossa boca não se ache palavras de reclamação, palavras de murmuração, mas que na nossa boca se ache palavras de vida, palavras de esperança, palavras proféticas, Pai. Eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé, para que quando a adversidade bater e a gente não souber para onde correr, que a gente ache no Senhor a nossa torre segura, que a gente ache no Senhor o nosso braço forte. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé. Para a gente agir mesmo quando não vê. Para a gente tomar decisão debaixo da direção do Senhor, mesmo quando tudo disser não, pela fé. Senhor, que o Senhor não nos permita perder a Tua presença. Podemos perder tudo, o emprego. Podemos perder a profissão. Podemos perder a empresa. Podemos perder os amigos. Mas não retire de nós o Teu Espírito.
Teu Espírito é a essência que nos faz vencer. O Teu Espírito, Pai, é o que nós precisamos para rompermos em fé. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos aprender nessa noite. Saímos daqui dispostos a praticar os que o Senhor nos ensinou. Pai, que toda a arma do inimigo para distrair, para nos fazer esquecer do que o Senhor nos revelou, seja repreendida. E que o Senhor ache em nós, Pai, corações obedientes à Tua palavra. No nome de Jesus. Amém, amém. Se você recebeu uma palavra de Deus hoje, você pode erguer a tua mão lá em cima e dar um forte aplauso a Ele. Aleluia! Se eu creio em Ti, se eu creio